dizer para os amigos que estão nos acompanhando, que já estamos aqui com imagens ao vivo do estúdio aqui da Super Rádio Tupi 1340M Leste Fluminense, a galera que nos acompanha aí via Facebook também, acompanha a nossa programação pela minha fanpage, né? A fanpage, a página do Flávio Azevedo, já estamos aqui com imagem do nosso estúdio para seguirmos aqui esse papo com meu amigo Raimundo, né? Raimundo Ribeiro. Hoje é o nosso convidado aqui no programa Flávio Azevedo, né? E vamos começar, Raimundo, falando um pouquinho sobre sua história, que eu acho que é importante, fazer você já falou um pouquinho dela, né? Mas vamos aqui fazer uma representação. Como que o Raimundo chega na área cultural aí, Raimundo? Como que vira ator? Essa trajetória sua nesse cenário, eu sei que você é de Rio Bonito, mas esteve fora há alguns anos, né? E agora retorna e com uma cabeça cheia de sonhos, cheia de projetos, né? Vamos bater esse papo aqui, conhecer um pouco esse personagem, o meu amigo Raimundo Ribeiro, que é o nosso convidado aqui hoje. Com você, Raimundo, aí para fazer essa apresentação sua aí para a rapaziada que nos acompanha. Bom, Flávio, queridos ouvintes, agora também, né, na internet aí. Primeiro, parabéns por essa iniciativa aí desse live, que me contaminou. É um recurso maravilhoso. Enfim, minha história, eu tenho grande orgulho de contar a minha história, né? Cheguei aos meus 53 anos, uma história para contar. Então isso começou há muitos anos, eu acho que a gente nasce, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu não sei em que ponto eu me tornei ator ou me senti ator, mas eu guardo na memória um filme no antigo Cinema Glória. Isso eu deveria ter uns 7 anos, 6, 7 anos, não vou me recordar agora. Era um filme de um planeta, na verdade era um desenho, era um planeta onde tinha uma pessoa, um ser cabeçudo, ele tinha uma cabeça pontiaguda no meio de pessoas de cabeça normais. E aquele filme tocou muito, não sei porquê, hoje eu até sei porquê, mas me sensibilizou muito aquele desenho, aquele personagem estranho no meio de pessoas normais. E escrevi uma carta, que seria para a Globo. Hoje eu me arrependo de nunca ter mandado ela, mas escrevi uma carta quilométrica, falando da minha vida, do meu sonho, papai, de querer ser ator, de fazer aquilo dali. E não parei mais, só não mandei a carta, mas não parei. Na escola, inventava coisas. Quando eu cheguei no Barão, infelizmente, a minha memória está muito ruim, eu não vou levar a professora ou o professor, mas do Clé deve ser que ele fala disso até hoje, que pediu a gente para fazer uma cena. E eu fiz um monólogo, na época era fã de Moacir Franco, na Praça da Alegria, na época nem era Praça Nossa, Praça da Alegria, que ele fazia um mendigo. Não sei se você lembra desse personagem. Eu lembro da agora, né? Ele repetiu esse mendigo agora na Praça Nossa também. Tá repetindo? Ele fazia. Não, ele chegou a fazer esse mendigo. Então aquilo também me provocou muito, eu fiz. E a professora, ou professor, cara, desculpa professora, eu não lembro quem foi. Fez de sala em sala, eu digo do Clé, que do Clé me fala disso todo. Do Clé me ajuda, se você ouvir isso aqui, ou estiver ouvindo, me ajuda quem foi esse professor. E daí eu não parei mais. Aí conheci Nelly Terezinha, que foi uma outra grande incentivadora do meu trabalho. Com 18, aí nós aqui em 81, 82, se eu não me engano, Thelma, junto eu, Thelma, Munir, Haroldo Ricardo, Alfonso Martinez, deixa eu ver alguém mais ali. Enfim, uma galera, a gente teve a loucura de montar o Pagador de Promessas, foi em 82. Montamos, e eu conto a minha vida dali para cá, 82 para cá. Aí montamos algumas outras peças. Foi o batismo de fogo, foi digamos o batismo, assim. Eu fiz o Zé do Burro, né? A gente lotou, foi no auditório do colégio, na época, Manuel Duarte. A gente ia fazer uma apresentação, terminou que a gente fez, acho, 2 ou 3 meses, de lotado. Caramba, foi 2 ou 3 meses? Se eu não estiver exagerando, teve até substituição de atores, porque não poderiam continuar. A coisa ganhou um pulo. A Soraya Damasco, a Andréia, que fez a Rosa. Não, a Andréia fez a outra personagem. Mas, enfim, foi um trabalho muito legal. E Paulo Lopes fez o figurino e o cenário.
Então, a gente era muito novo, deveria ter 17 para 18 anos ou menos. E aí falei, agora não dá mais, eu vou para o Rio, vou para Niterói. Não, antes disso eu conheci Marcelo Caridade, que montamos aqui em 89, 87, 89, a primeira companhia de teatro de Bonito, que foi a Trupe, né? Depois a companhia Teatrável de Rio Bonito, que era eu, ele, o Juca Goulart, a Janaína Merique. A gente viajou aí bastante, fizemos bastante trabalho nas escolas. E daí a gente foi para o Rio com essa companhia. Aí só foi eu e Janaína. Montamos vários espetáculos, montamos o Robin Hood, que trabalhei com o Eduardo Moscovitch, que foi o Robin Hood, Alice Borges, um monte de gente aí legal. Aí depois eu conheci uma outra turma, que foi Valéria e Carlos, que montamos um espetáculo, ficamos 4 anos em cartaz, esse que eu falei há pouco, Adoro Crise, ficamos de 2000 a 2004, 2005, viajamos o país inteiro. Fiz muitos cursos com Ana Kfouri, a Meia Haddad, enfim, oficinas. Quando eu vim para Rio Bonito, meu primeiro colégio que eu dei aula foi em 92, antes do criar, a Kátia Valviesse. Ela tinha uma sala na casa dela que dava aula de reforço. Aí me chamou, Raimundo, você quer dar aula de teatro? Fui, comecei ali. Dali fui para o CRIAR, com Cristina. Do CRIAR fui para o colégio, já era colégio Monsenhor, Betinho, a convite de Betinho. No colégio Monsenhor fiquei 11 anos. No colégio Bonito depois fiquei 5 anos, 3, depois de mais 2. Trabalhando, então conheci muita gente, fiz muita coisa, tenho orgulho de ter dado aula e estimulado o hoje Zeca Novaes, né, com grande orgulho, até eu que o batizei era Zé Carlos, falei, Zé Carlos, esse nome não é muito legal não, vamos botar aí Zeca Novaes, né, e com grande orgulho também eu não só ensinei, acho que eu já falei isso, eu vou repetir que eu tenho orgulho disso, eu não só estimulei o teatro para muita gente, como até a plateia, que a plateia era muito, muito mal educada. Então eu tive que também ensinar como é ser uma plateia. Eu me lembro muito lá no colégio Monsenhor, parar o espetáculo, falar, professor, seu doido, não vou parar, parou, você não está na sua sala da sua casa. Na sua casa você pode gritar, na sua casa você pode, aqui você até pode, mas tem hora. Ou vocês querem que eu pare isso? Isso com uma plateia, assim, que lá tinha 200 lugares, deveria ter 200 e tal. Então isso foi muito legal, eu carrego esse orgulho comigo e estou aí, né, trabalhando, estimulando, que eu fui muito criticado na época, né, porque eu não trazia a teoria do teatro, eu não trazia a coisa acadêmica do teatro, mesmo porque eu acho um saco a teoria. E você trabalha com criança, com teoria não dá, com jovem, teoria não dá. Então eu faço o trabalho inverso, eu trago ele para o palco, faço a ele, estimulo ele, provoco ele, para que ele seja depois um pesquisador. Que foi muito, a primeira vez que eu levei essa turma do Zeca para o teatro, foi um festival lá no Cenicista, na Ilha do Governador. A primeira vez que essas crianças viram um palco, Flávio, que olharam, eu falei, isso aqui é teatro. Pisaram no palco. Isso inclusive está narrado no livro Lana na Lua, Lana dos Sonhos, que foi lançado no sábado. Não deu para eu ir, ele me chamou na sexta-feira. Está narrada essa história lá. Não deu para eu ir. Essa visita ao Cenicista da Ilha do Governador. Entendeu? Aquilo foi tão mágico para mim, eu me arrepio. Então, se eu hoje não sou famoso, não sou, mas eu me considero sucesso, sim, porque eu vejo a minha vida retratada, eu vejo a minha vida compensada com isso. Vingou, né? Vingou. As iniciativas ali de trás. Exatamente. Então, para mim, isso é sucesso. Né? E desfazendo algumas polêmicas, não invejo nada de ninguém, não quero nada de ninguém, sabe? Eu só quero a minha vida. A minha vida é minha vida e o meu orgulho. E isso ninguém vai tirar. Fugiu agora o que eu ia concluir, que está longo. Mas, enfim, eu cheguei aqui aos 53 anos com essa história. E quero começar uma outra história. Mas essa outra história não vai fazer com que eu jogue 40 anos da minha vida no lixo. Vocês podem ter certeza. Eu quero acrescentar. Vou repetir aqui uma coisa que eu escrevi, eu quero chegar no dia que eu der meu último suspiro e dizer, a minha morte valeu a pena. Fez sentido, já que minha vida
sentido fez. Então eu quero morrer sabendo que morrer por alguma coisa legal. Esse é o nosso amigo Raimundo Ribeiro, participando conosco aqui do nosso programa e nessa abertura, falando aqui, né? Falando aqui da sua participação como ativista teatral, né? Como ator, e eu concordo com o Raimundo. Eu penso que nasce com Raimundo no teatro, com a rapaziada lá do meu amigo Marcelo Caos, Vinícius, Savinho, essa galera do rock na calçada, né? É um outro movimento também meio que contemporâneo a esse tempo, né? Numa mesma época que nacionalmente explodem Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho, Nenhuns e Nós, Uns e Outros, Legião Urbana, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí. Você falou dessa Rio galera. Bonito também teve a sua, teve. A sua galera e fala, Raimundo. Essa galera aí do Vinícius, do Rock na Calçada, que é rock na rua, na verdade, né? Vinícius está chamando a atenção disso. E foi uma época, gente, não tinha apoio político de ninguém. Não tinha subvenção de ninguém. Era a vontade de fazer, e fazíamos. O que falta é isso. Esse dia eu estava conversando com o Bebeto, professor Bebeto, filho de Dona Laura, que era uma das ativistas do Lions e do Rotary, né? Que com o falecimento do seu sogro, seu Vasconcelos, me remeteu a essa época do Lions e do Rotary. Como a sociedade participava. Né? Eram pessoas ativistas que hoje eu vejo no grupo aí que reconstruindo o Rio Bonito, revivendo o Rio Bonito, alguma coisa assim, né? Revivendo o Rio Bonito. Eu identifico algumas pessoas como o professor Betinho, Raquel, Sueli, você, a Virgínia, o Prevô, são pessoas que estão reconstruindo de verdade. Então falta você, jovem aí, que está fazendo também. A essência lembra esse tempo, né? Que eram os Jogos da Primavera, eram os festivais da canção, da poesia. Gente, não era prefeito que fazia. Quem fazia isso era a gente, era o povo. Era o Lions, era o Rotary e o povo. Então, vamos lá, né? É verdade. Os próprios carnavais, né, Raimundo? Os próprios carnavais tinham muita participação eram essas mesmas pessoas que faziam. Era Lúcia Vasconcelos, Nilza Belgues, essa galera num tempo grande. Ou seja, gente, esse papo aqui é uma conversa para mais de metro, né? E a gente tem que ir no intervalo comercial ali. Eu só quero aqui mandar um abraço para o meu amigo William Teixeira, né? Mandando um abraço para você aqui, viu? Manda um abraço aí para o Raimundo Ribeiro, um sonhador por um Rio Bonito melhor, diz aqui o William Teixeira. Meu amigo Vanderlei Valadares também escreveu aqui. Raimundo Ribeiro, bom ter pessoas como você fazendo a diferença na cultura em Rio Bonito. Lembrei, inclusive, do Arribando Riba, né? Isso, Arribando Riba, daquele menino... Comenta aqui na sua postagem. Enquanto você lembra de quem era o Arribando Riba, vamos arribando aqui o intervalinho comercial e a gente volta já com o Raimundo Ribeiro, tratando desses assuntos aqui que nós estamos tratando. Eu acho que na dinâmica que nós estamos indo aqui, a gente vai ter que ter uma sequência de uns 15 dias de programa seguidos sobre o tema, né? Isso significa, Raimundo, que você tem que voltar aqui outras vezes, né? Vamos lá, voltamos já. Sai daí não, galera. Ouça diariamente de 1 às 3 da tarde o programa Flávio Azevedo. Era Moyboy, e foi até o presidente do Fluminense. Aqui, Super Rádio Tupi Leste Fluminense. A nossa voz a seu serviço. O foi embora. Tá cheio de ofertas. Até domingo, lagarto redondo, quilo 16,98. Arroz da Conquista tipo 5 quilos, 9,95. A gente continua aqui, né, rapaziada? Vocês que estão aí acompanhando a gente no Facebook, aqui a gente continua gravando, né? E agradecer vocês aí que estão nos acompanhando. Raimundo é sempre uma entrevista muito boa, né? E vai render esse papo aqui hoje, né? Fiquem aí atentos aí que a gente... ouvindo programa Flávio Azevedo. Muito bem, então estamos aqui de volta ao programa Flávio Azevedo, Super Rádio Tupi, 1340 AM Leste Fluminense. Vamos falar dos nossos colaboradores aqui rapidamente, né?
Vai vendo, hein? Vai vendo, né, Alex? Vai vendo, vai vendo. Farmácia Dois Irmãos, invista em impressão digital, Autoescola Nelinho, André Álvares, corretor de seguros e imóveis, nosso amigo Pijama, Fabinho, Lava Jato, Gen Imóveis, Espaço Grill e Bar na Pedro Colares, ontem com uma feijoada bacana lá na Pedro Colares, né, na Espaço Grill, Elohim Contabilidade, Centro de Atendimento Integrado Raízes, um abraço à minha amiga Virgínia Borges, Ibli Curso de Idiomas, Gráfica Santo Antônio, Escola Criar, Bazar Agrícola, Shopping Rural, Supermercado Tinuco. Antes de começar, já que eu estou falando aqui da minha amiga Virgínia Borges, né? Ela postou hoje, agora há pouco, tem as 2 horas de postagem aqui no Facebook dela, uma parada que eu achei muito interessante, né? Diz assim, gente, as fotos, ela postou fotos da Ampla, né? E ela diz, as fotos são puramente ilustrativas, mas aconteceu algo fora do normal ontem à noite aqui em casa, né? E ela diz assim, pasmem, é o fim do mundo. Por volta de 21 horas acabou a luz de uma fase aqui em casa, geladeira, meu quarto e outros cômodos. Liguei para a Ampla, onde o atendente Jefferson, prontamente, numa linguagem sem ser mecânica nem decorada, me explicou o que poderia ter acontecido e que já estaria enviando um técnico, né? Aí é que mora o perigo, né? Bom, gente, não se assustem, ela diz assim, em menos de 20 minutos chegou o técnico, onde fez um comando com a central, né? Por controle remoto, tentou resolver a questão e percebeu que precisava de um outro carro com caçamba para que o técnico consertasse lá no alto do poste o problema, né? E aí Virgínia no Facebook dela, né, minha amiga Virgínia Borges, assim, ficamos mais uma vez assustados, né? Porque o raio não podia cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Um atendimento de qualidade desse, né? A questão do outro caminhão, será que vem? E aí ela diz assim, e veio, chegou, realizou o serviço com a maior competência. E ela fala assim, o futuro se aproxima, é possível. E completa dizendo, fui sarcástica, porque o que deveria ser de praxe, uma prestação de serviço eficiente, passou como uma aberração, passou como uma estranheza, né? Agradecemos o pronto atendimento e parabéns à Ampla e aos técnicos envolvidos. Esse é o depoimento da Virgínia. Nos comentários abaixo que se seguem, que não são poucos aqui no Facebook dela, tem um monte de gente contando a história exatamente ao contrário, né? E assim, gente, eu penso que o Brasil tem jeito sim. Tem que ver o que funciona e por que funcionou e o que não está funcionando dentro do mesmo lugar, é a mesma empresa, os mesmos prestadores de serviço, é a mesma coisa. Por que num lugar funciona e outro não? Só para corroborar o que ela está dizendo, eu lembro de um cidadão que me procurou para dizer que precisava tomar uma injeção, não tinha, isso foi na época do governo Mandiocão, não foi agora não, não tinha seringa no parque, no posto de saúde do Parque Indiano, e aí ele tomou a injeção no posto de saúde do Basílio. Gente, o Parque Indiano é ali, né? E o Basílio é aqui. Só atravessar a pista. É uma questão de metros. Eu falei, meu irmão, olha só, presta atenção. Não está faltando material. Se tivesse, não tinha lugar nenhum. Né? Ele parou assim, eu falei, e é uma questão do cara que gerencia o posto de saúde ali, está dormindo. Então nem tudo é culpa do prefeito, do governador, do presidente e tal. É mais ou menos isso aí que o Raimundo estava falando agora há pouco, né? E agora deixa eu voltar ao Raimundo e voltar à cultura. Que às vezes quando falta o carnaval, quando falta os Jogos da Primavera, quando faltam os eventos culturais, tem uma lona plantada ali na Lua, no centro de Rio Bonito, né? E teve um evento muito bacana lá no último sábado, né? Meu amigo Zeca Novaes lançando o livro Lona dos Sonhos, contando os 7 anos de trajetória. Nesse livro, que eu peguei para ler despretensiosamente, era 00:30, mais ou menos. Eu falei, dá uma olhada aqui no livro como é que tá. E eu só consegui parar às 6 da manhã. Li tudo. Nós, jornalistas, já somos, assim, seres meio noturnos. Acho que os atores também, né, Raimundo? Acabei que eu li tudo, né? E conta essas passagens que você disse aqui, do início do Zeca e tal, com você, ele narra ali, tem essa narrativa lá no livro também. E assim, gente, tem muito pouco do que é público, de dinheiro público, ali naquela lona. Né? É muito a iniciativa da sociedade, do próprio Zeca, dos pais do Zeca,
né? E a gente acabou meio que se acomodando nessa história de que a prefeitura não faz nada, que o governo não faz nada. Eu concordo que não fazem. Né? Mas nós muitas vezes também não fazemos. E eu queria, Raimundo, sinceramente, que você queria me aprofundar um pouquinho mais nesse tema com você. É por aí? Você até que levantou essa bola. A gente discutir um pouquinho mais esse assunto. Eu acho que é só por aí, né, Fábio? Porque tudo é reflexo nosso, tudo é o que a gente propõe. Você agora falou uma coisa muito interessante que me lembrou aqui uma outra coisa. Quando eu ouço algumas pessoas que têm a pretensão de ser candidatos, eu não preciso da política, eu tenho minha profissão, eu ganho muito bem. Então por que quer ser político? Né? Você já ganha muito bem, então faça, independente de ser ou não vereador, ou prefeito, ou deputado. Ter ou não mandato, né? Ter ou não mandato. Porque, vou ser sério, se eu tivesse aí um bom salário, com certeza eu estaria não só com palavras. Porque a gente que não tem dinheiro, aquele humorista, quem não tem dinheiro conta uma história. Né? E essa história pode virar realidade. Mas se eu tivesse dinheiro, eu contaria a história e produziria a história. Infelizmente não tenho. Mas enfim, então eu acho que a gente está muito no discurso, e isso aí mesmo. A gente perdeu uma grande, você falou na Virgínia aí, que também foi uma atriz da época, a gente trabalhou bastante juntos, né? O My Boy, por exemplo, que foi do Arribando Riba, eram pessoas da sociedade comuns, sem mandato, sem salário, e fazíamos, era feito. O que falta é vontade mesmo. A gente sentou e falou, então alguém tem que fazer. Então vamos levantar o bumbum da cadeira e vamos embora fazer, bora. Eu queria inclusive aproveitar... Agora, só um minutinho, o governo aí, por que houve essa inversão? Porque também foi as promessas que foram dadas. Foi aquilo que foi. Isso começou com Ares Abdala, eu me lembro, Ares Abdala em 82, 83, chegou pra gente na época e disse, não, eu vou fazer aqui uma concha acústica, e o projeto até isso foi em 82. A gente está pedindo nada. Ele que prometeu, então cria expectativa, e daí não parou mais. Estamos esperando o Teatro Municipal há 30 anos. Não saiu nem o teatro, nem a concha. Nem a concha, nem nada. Né? A gente ficou igual uma lesma, só isso. Numa conversa, Raimundo, com o meu amigo Gustavo Martins, irmão do Vinícius, né, filho do nosso amigo Maísio, grande. Isso. Eu sempre, por várias vezes, inclusive em entrevistas com o nosso amigo Gustavo, nós temos alguns movimentos na sociedade riobunitense que nascem assim, exatamente da sociedade. Nós temos a criação da Casa São Vicente de Paulo, uma iniciativa da igreja e tal. Nós temos a fundação do Hospital das Civargas, que, paz, meus senhores, foi criado pela sociedade de Rio Bonito. O Hospital das Civargas não é da prefeitura, ele é da sociedade riobunitense. Por isso que vive esse pau com formiga lá da prefeitura com o hospital, porque na verdade é a população que comanda aquilo ali, meu irmão, né? É do jeito dela, e não do jeito que a coisa pública tem que acontecer. É claro que hoje tem uma série de protocolos, mudou-se muita coisa em 50 e em quase 60 anos, né? Mas nós temos, lá no segundo distrito, a Fundação do Esperança, nós temos a Fundação do Castelo, tudo isso por iniciativa, meus amigos, da população local à época, né? 31, se não me engano, é a data de fundação do Esperança, né? 54, se não me engano, é a data de fundação do Castelo. Nós temos na década de 60 a fundação do Rio Bonito Atlético Clube, então proletário à época. Nós temos o Cruzeiro, que foi fundado aí na década de 40 também, né? Tá aí acho que na década de 40, porque está com 60 ou alguns anos. Ou seja, entidades esportivas, as questões aí, as agremiações carnavalescas, tudo isso foi fundado, não foi com a prefeitura comandando, foi a sociedade, né? E aí nós temos Fundação do Esporte Clube Fluminense, né? Nós temos e outras entidades mais que começaram a surgir nesse período de 1930, 40, 50, né? Uma cidade que era muito menor, muito mais pobre, viu, Raimundo? E uma galera muito mais despreendida e com muito mais vontade de fazer, de participar, de contribuir, né? E você agora está falando sobre essa questão dos movimentos que aconteciam
nos anos 80, início dos anos 80, eu alcancei um pouco disso, eu era bem moleque, mas eu lembro. E sobretudo na década de 70, nós temos aí inúmeros festivais da canção, festivais de poesia, esse negócio todo, que eu ouço aí os mais, aqueles que estão na geração assim, eu estou com 41 anos. Eu tive o privilégio de participar. Raimundo está com 53, né? Eu estou com 41. Tem coisa que eu escutei só a história, né? Mas tem coisa que o Raimundo, por estar uma geração acima da minha, participou, né? Eu escutava falar muito disso. Lei Moraes, eu passei inúmeras tardes conversando com o Lei Moraes falando sobre essas questões. Eu lembro que o Lei Moraes dizia para mim, Flávio, nós tínhamos 22 poetas ativos produzindo em Rio Bonito na década de 50, né? Entre eles o próprio Lei, né? E assim, de 80 para frente, exatamente quando acaba a ditadura militar, por incrível que pareça, exatamente quando acaba a ditadura militar, Raimundo, a sociedade entra no marasmo, né? Como é que você vê isso? Qual a leitura que você faz disso, Raimundo? Flávio, aqui especificamente em Rio Bonito, eu acredito que foi quando a gente passou a vergonha de ser cidade do interior. A gente começou, porque tudo isso aí não houve, as gerações, os filhos dos filhos, não deu sequência, porque começou a sentir vergonha. Tinha-se vergonha do baile de debutante, se tinha vergonha, né, surgiu a palavra cafona. Cafona, exatamente. A gente começou a querer não ser cafona. E nós somos cidade, as festas juninas, tudo isso virou cafona, tudo isso virou associado a um outro movimento que eu não vou entrar agora na questão, mas na maioria das escolas é proibido falar em São João, São Pedro, é festa junina. Então isso aí já cria uma certa dificuldade de avanço. Mas enfim. Então, quando a gente passou a ter vergonha de ser cafona, vergonha de ser do interior, a gente perdeu a nossa identidade. Eu, se um dia fosse secretário de Cultura, olha a propaganda, o que eu faria era resgatar essa nossa cultura, resgatar essa alegria e a dignidade de ser rio-bonitense. A gente perdeu. A gente começou, o meu médico é em Niterói, às vezes não, ele era ali em Itaboraí. Mas meu médico é lá embaixo, eu vou estudar lá embaixo, vou trabalhar lá embaixo. Eu também fui. Né, por questões de né, a gente acaba indo e tem que voltar a ser rio-bonitense. E isso é grande, quando você falou acabou a ditadura, que era um grande motivador, né, era um provocador, a gente perdeu essa provocação, tudo teoricamente podia, e a gente está resgatando essa indignação política, que eu acho que esse é um momento de tantos movimentos a serem surgidos pela indignação, que eu acho que é o grande motivador é a indignidade. Gera duas coisas, ou a depressão, ou gera ação. Vamos escolher a indignação para a gente se movimentar. Estamos indignados, vamos fazer movimentos. A hora está muito propícia. A gente não está numa ditadura, não declarada, mas há outras motivações para a gente desenvolver a criatividade e trabalhar. E principalmente, resgatar o amor a Rio Bonito. Somos cafonas? Ótimo. Somos uma cidade do interior? Maravilha. Tem lá no norte cidades que se bancam com festas, com baile de debutantes. Um monte de coisa cafona. Um monte de coisa cafona que os chiques vão lá assistir. Entendeu? O que pode ganhar dinheiro, né, parceiro? Traz desenvolvimento. A gente perdeu muito. E Rio Bonito tem um potencial artístico e de turismo natural impressionante, que eu não sei como é que não foi explorado ainda. Essas cavalgadas, ótimo, maravilhoso, mas isso acho que tem um potencial muito grande, apenas de cagar de rude. Não estou falando mal da cavalgada, não. Mas eu acho que tem que ser explorado mais. Tem Barretos que vive disso. Então tem um monte de coisas que isso também... agora a gente vai entrar nos 6 meses do país da lista das maravilhas. Tudo agora vai funcionar. Tudo agora vai ser maravilhoso. Tudo agora vai ser... Até merenda na escola melhorou. Né? Então, a gente tem que parar de falar de política só em época de campanha. Falar de política de 7 dias, porque a gente vive... Não adianta dizer, não depende sim, você depende de política sim, que você está aí reclamando, então não reclama. Então não reclama. Verdade. Eu queria abordar outra questão aqui, Raimundo, aproveitar o momento, né, para travarmos aqui uma outra reflexão. Eu não tenho medo de polêmica, né, de carinha feia, mas temos algumas questões aí também a partir da década de 80, né? Por exemplo, eu depois queria uma análise sua.
essa mania de todo fim de semana ir para Cabo Frio, para Arraial do Cabo, ir para Praia Seca, ir para Iguaba. Começou com Iguaba, né? Começou com Iguaba, né? Iguaba e Praia Seca, né? E tal, Araruama, né? Começou aquela coisa. Praia do Barbudo, né? Quando eu era adolescente. Começou aquele negócio. Era chique, né? Ir para a Praia do Bahia. Começou a se esvaziar os nossos fins de semana, né? Porque o cara queria ir para a Praia do Barbudo, para Iguaba. E hoje é um tal de Cabo Frio, um tal de Búzios, né? E tal, no fim de semana, às vezes, você não consegue fazer nada porque está todo mundo em Búzios, né? Eu conversava um dia com José de Aguiar Borges, nosso amigo Caqui, e Caqui me disse que uma das razões do declínio do carnaval rio-bonitense foi a proliferação das igrejas evangélicas, porque todos os ritmistas, os bateristas, os foliões se converteram, foram para a igreja, né? Estão tocando hoje na bateria da igreja. Cara, na boa, tá, legal, beleza, mas eu entendo isso com uma leitura bem sociológica. Acho que não tem que ninguém ficar chateado, achar que é qualquer tipo de preconceito essa fala do Caqui, não, que eu concordo plenamente. Se você olhar a década de 80 para hoje, o volume de igrejas evangélicas e até o enrijecimento da igreja católica, ele é flagrante, né? Antigamente, o cara que não podia fazer nada era crente, e o cara que andava meio que vão-se embora era o católico. Hoje, o católico também não pode mais estar fazendo um monte de coisa não, gente, né? O padre chega junto, puxa a orelha e tal. E, na verdade, quem começou a andar um pouco quem perdeu um pouco esse padrão de qualidade não pode, foram os evangélicos, né? Nós já começamos a ver aí as evangélicas que só andavam de saia, colocando suas calças compridas, suas bermudas, né? Houve aí um certo relaxamento das igrejas evangélicas, né, e tal, papapá. Mas eu queria chamar a atenção disso. O crescimento do movimento evangélico, né? Isso aqui, gente, não é uma crítica, não. É uma análise dos últimos 30 anos da nossa região, né? Partindo para aquela lógica da proibição, é uma outra leitura que eu faço aqui, a única coisa que é proibida hoje é o uso de drogas. E é exatamente nesses 30 anos que a droga, uma coisa que era usada assim só nos fins de semana, por alguns, ou no carnaval, por alguns, ou em determinados momentos, a droga começou a ser utilizada todo dia, né? E aí, com isso, não tem ninguém no fim de semana aqui, como é que vai fazer a festa junina, né? O Cosme Damião, né, o correr atrás do doce de Cosme Damião, eu costumo sempre contar a história da Serra do Sandê, né? A minha avó distribuía doces, né? Eu sempre fui evangélico, mas a minha avó não era, e ela tinha lá as crenças dela lá, ela distribuía o tal dos doces, e era a molecada com aquele saco enorme na mão. Dona Fulana tá dando, e corria-se lá. Dona Fulana tá dando, e corria lá. Eu lembro que o papai estava fazendo uma brincadeira. Gente, esse negócio de Dona Fulana tá dando, que esquisito, tal. Papai é muito sacana, ele sempre dizia assim. Eu queria que você tivesse essa análise, Raimundo, se você concorda com essa minha leitura, dessa mudança de comportamento nosso, e que eu acho que interferiu para que nós tivéssemos esse arrefecimento da participação popular como um todo, se você concorda com essa lógica. Concordo e acrescento. Eu me lembro no carnaval, mas isso sempre foi, né, que também o poder econômico melhorou um pouco. No meu tempo de jovem, os bailes de carnaval, os melhores eram aos sábados, que era o baile dos sócios, estou falando do Fluminense, e o último dia, quando as pessoas voltavam. Então eram os bailes que mais enchiam de carnaval. Tinha um motorista que fazia no último dia um encontro, era muito bonito, vinha a bandeira do Fluminense, a bandeira do motorista, se encontrava na rua, virava um grande bloco, né? E a questão do evangélico, eu acho que Lutero deve se revirar todos os dias, porque mudou-se muito, né? Eu acho que religião não tem que se envolver na política nem na cultura, porque isso a gente já viu, que foi o que fez com que Lutero, né, agisse do que agiu, e o protestantismo, né, que era protestando contra o que exatamente eles estão fazendo hoje, que é castrar a cultura. Acabou a cultura. Eu fico com pena das professoras que hoje não pode falar Saci Pererê, Curupira, não pode. Falar então em cultura afro, não, acabou.
Então, o Cosme Damião, que é uma cultura linda, né? Cara, você vê maldade nisso tudo, eu acho que a gente tem que levar em questão o que é pecado, né? O que faz mal? Pelo amor de Deus, vamos fazer mal e acabar com a nossa história. Vamos virar um grande templo. Acho que não é por aí, não tem nada contra a religião, eu sou religioso, mas eu acho que quando a religião começa a te castrar, isso é perigoso. Por que está te castrando? E por que impede a cultura de avançar? Que foi quando o presidente Temer extinguiu o MINC, eu falei, gente, a primeira coisa que acabar na cultura, isso é só para bilhões, não é para reduzir o jarão. Isso aí é para inibir, as pessoas pensam muito. Houve um cara dando a Salles aí que queria impedir a internet, né, limitar a internet. Ou seja, Santos. Isso, Soraya Santos quer nos amordaçar. Por isso que eu digo, será que não há a ditadura? Que é a ditadura? A ditadura evangélica e a política. Então, com certeza, isso foi um grande agravante para diminuir o nosso avanço cultural. Agora, ao mesmo tempo, não pode dançar funk, mas se você estiver falando Jesus, eu te amo, você pode fazer até o quadradinho de 8, desde que você cante Jesus, eu te amo. Né? Então, eu não entendo, eu não consigo entender isso. Né? Você pode até tocar um atabaque, mas desde que fale Jesus, eu te amo, você pode tocar atabaque, rodar, e até dar gargalhada que eu estou vendo isso. Igrejas, eu vejo vídeos aí que fico, gente, é uma verdadeira sessão de Umbanda. Me desculpe, mas eu já vi alguma sessão de Umbanda e lá é um pouco mais organizado. Não é? Que é uma loucura. Então as pessoas estão entrando num frenesi, numa loucura. Gente, cuidado. Vamos se tratar, vamos. Eu acho que religião nada mais é do que autoconhecimento. É você se ligar com você mesmo com aquilo que você acredita que seja divino. Mas que isso controlar 100% da sua vida, cuidado, você vai virar uma mula com viseira. Isso em todas as religiões. A droga é importantíssimo conversarmos, mas não basta ser contra ou a favor. Há uma coisa muito ampla do que simplesmente ser contra ou a favor. Vamos conversar, independente de religião. O que eu busco, né? O que eu busco? Por que a pessoa está usando droga? Você sendo contra ou a favor, ela vai deixar de existir? Não. Ela não vai deixar de existir só pelo simples fato de ser contra. Ou de se eu falar é proibido, ela não vai deixar de existir. É o que o Williams fala lá no Congresso, e é muito mal interpretado. Não é que ele é a favor, não. Ela vai existir sendo contra ou a favor. Então vamos buscar uma maneira dela ser menos nociva. Porque ela vai ser nociva. É igual o cigarro, é igual a cerveja, a cachaça. Proíbe a cachaça, diz que é proibido. Diz que é crime. Já houve essa tentativa da lei seca, né? Porque o Al Capone, né? Que são os traficantes de hoje. Então, gente, não basta ser apenas contra ou a favor, a Jesus condena, é pecado. Isso é muito simplório, isso é muito imediatista. E eu não gosto de nada imediatista. Vamos conversar, vamos desenvolver, vamos buscar a melhor forma. E nem sempre o possível a gente consegue, vamos chegar para conversando, máscara de hipocrisia, eu sou cristão, eu para, tocar um monte. Você tem desejos. Pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. Esse é o meu amigo Raimundo Ribeiro, hoje participando aqui do programa Flávio Azevedo, né? Eu quero agradecer aqui meu amigo Alex Hudson, que está nos acompanhando aqui, né? Abraço para o Alex Hudson. Nós ainda continuamos com um punhado de pré-candidatos a vereador caras de pau, pois quando queremos, podemos sim fazer. Basta querer e sair do conforto. E principalmente deixar de querer aparecer sem nada a fazer, diz aqui o Alex Hudson nas suas colocações. Luan Marcolino, fala meu amigo Raimundo. Elaine Fernandes, estou adorando, Raimundo. Tem que ter mais pessoas como você. Né? O meu amigo William Teixeira aqui participando. A galera aqui interagindo conosco aqui no Facebook, na transmissão, na fanpage do Azevedo. Obrigado, galera, que está acompanhando. A gente vai intervalinho comercial e voltar aqui o programa Flávio Azevedo. Vamos lá, gente. Voltamos já já. Comece bem o seu dia com o programa
Sintonia 1340, com Eurivaldo Silva, de segunda a sexta, de 6 às 8 da manhã. O Costa Azul tá cheio de ofertas. Até domingo, lagarto redondo, quilo 16,98. Arroz agulhinha conquista, tipo 1, 5 quilos, 9,95. Açúcar refinado Caravelas, 1 quilo, 2,19. As inscrições do Você Gourmet estão encerradas. Confira semanalmente em nosso site as receitas vencedoras. Costa Azul Multimercado em Itaboraí e São Gonçalo. Conecte sua melhor conexão com a internet. Agora com qualidade a sua casa. Suporte técnico e por telefone diferenciado. Conecte na promoção. 5 megas por apenas R$ 29,90 por tempo limitado. 10 megas por R$ 99,90 com Wi-Fi grátis. Temos o melhor plano para a sua família. Ligue agora e consulte nossos planos em Tua. Telefones 21 2747 2809 e 9634-2320. Rua Manuel João Gonçalves, número 115, sala 105 Centro. E em Rio Bonito, um de nossos atendentes com internet, levando para você a melhor conexão com a internet. Você está ouvindo o programa Flávio Azevedo. Muito bem, programa Flávio Azevedo, você ligado aqui no nosso programa, né? Muito obrigado aqui pelo carinho, né, dos amigos que estão nos acompanhando sempre aí, sucesso. E hoje recebendo aqui no programa Flávio Azevedo o meu amigo Raimundo, né? A gente batendo um papo aqui. Aliás, começamos com uma proposta, né? E enveredamos por um caminho.